Ô, Caião, você pode orar aí para dar início? Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse domingo, obrigado por mais uma EBD, obrigado porque o Senhor tem capacitado o Marcos para elaborar todo esse material e obrigado pela dedicação dele em se preocupar com isso e se preparar para todos os domingos estar nos conduzindo no estudo da Tua Palavra, Pai. Peço que o Senhor esteja nos capacitando a entender e nos direcionando naquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, Pai. Obrigado porque cada um pôde levantar e estar aqui presente. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um aqui. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, os primeiros 3 capítulos de Romanos realmente são textos bastante, eu diria, exortativos, né? Não necessariamente exortativos, porque o que Paulo está fazendo é uma argumentação, tanto em relação aos gentios, aos gregos, né, e também aos judeus, sobre a falta de mérito pessoal na questão da salvação. Tá? Então, é por essa razão que pode soar assim, um texto bastante pesado e tal, né? Mas exatamente essa pegada de Paulo nesse início de Romanos. Já estamos aí logo finalizando o capítulo 3, tá? E depois que Paulo vai trabalhar toda essa questão da falta de condições humanas para ele se salvar, essa falta de mérito, então Paulo vai colocar as bases corretas. Primeiro ele destrói as bases, né, dos judeus e também dos gentios. Os judeus tinham uma base ali da circuncisão, da lei e tudo mais. Então ele remove essas bases, dizendo o seguinte: olha, vocês são injustos, vocês pecaram, vocês condenaram pecados dos gregos, dos demais gentios, enquanto vocês mesmos pecavam, então vocês são tão injustos quantos, então vocês não têm como escapar do dia do juízo. Então, Paulo, assim, ele remove todas as bases dessa autossuficiência, dessa arrogância humana, para depois ele apontar um caminho, tá? E esse caminho ele vai surgir nos nossos estudos em algum momento, tudo bem? É só para os irmãos não ficarem, de fato, tão assustados com o tom do estudo, porque é dessa maneira mesmo que o apóstolo trabalha. Tá? Eu vou ler a partir do verso 9, mas nós trabalharemos do 12 até o 18. É só mais para ficar dentro do contexto. Aliás, a aula de hoje ela é uma sequência direta da aula anterior. Tá? Eu deveria ter trabalhado na semana passada até o verso 18, mas aí isso tomaria umas 2 horas e pouco. Então, a opção foi dividir essa aula em 2 partes. Paulo, lá no verso 9, ele diz o seguinte: com que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Vocês estão lembrados que lá no verso 1 do capítulo 3, Paulo fala que os judeus estão em posição de vantagem, muitas. Eles têm uma distinção especial. Só que em relação à questão do pecado, eles não têm nenhuma vantagem, não têm nenhuma prerrogativa de serem melhores, porque eles receberam a lei e a circuncisão. E ele segue: não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E agora, que é o texto da nossa aula de hoje, todos se desviaram-se e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil
temer a Deus. Olha só, é um texto bastante pesado, né? Ele diz, olha, não há vantagem nenhuma em ser judeu, nesse sentido, vocês são de fato injustos. E aí, lá no 13, Paulo vai usar ali textos tirados dos Salmos, que de fato confrontam os judeus no pecado deles, na real condição deles diante de Deus, que é uma condição de total separação. Principalmente aqueles judeus que arrogavam ter uma distinção muito diferenciada, se achavam muito bons, e eles não eram, tá? Então, eu vou fazer agora o compartilhamento de tela. Não, não é essa. Eu acho que eu abri a tela errada, espera aí. Só um momentinho, irmãos, que eu já chego lá. Eu deveria ter aberto um tipo de tela, acabei abrindo outro tipo, mas já vai dar certo. Vamos ver aqui. Tá, achei. Ok. Então, está aqui. Muito bem. Na nossa aula anterior, nós vimos que tanto judeus, aqueles que receberam a revelação escrita, quanto gregos, né? Na tradução NVI, ele vai falar de gentios. Mas lá no original está gregos mesmo. Os gregos que receberam a revelação de Deus por meio da natureza. Todos vivem debaixo do pecado. É a pior maldição que há para um ser humano viver debaixo do pecado e não ser perdoado por esse pecado, ou não buscar perdão para esse pecado. Segundo o comentarista Emil Brunner, esse é o denominador comum de todas as pessoas. E todos são culpados de terem pecado. Significa o seguinte, que todos nós estamos na vala comum do pecado. Ninguém, nesse aspecto, pode se sentir superior ao outro. E Paulo ele foi muito claro ao dizer que não há posição vantajosa para judeu no que concerne ao livramento do pecado, pois pecaram do mesmo modo que os gentios. E o fato de terem recebido a lei e a circuncisão não são suficientes para livrá-los da terrível condição. A lei e a circuncisão, sabemos, elas tinham uma função muito própria, muito interessante para os judeus, inclusive vantajosa. Lá no verso 1. Porque você imagina, o povo judeu que havia ficado escravo no Egito por mais de 400 anos, eles tinham mentalidade de escravo. Eles eram governados por uma lei de um outro país. Quando eles vão para o deserto, eles precisam ser orientados de como deveriam viver. E eles também deveriam ser orientados de como eles se constituiriam numa nova nação lá em Canaã. Então, essa lei, de fato, trazia uma distinção muito importante para eles. Só que isso tinha um valor se, de fato, eles buscassem uma vida piedosa. Mas a gente sabe que eles não buscaram essa vida piedosa. Pelo contrário, assim como os gentios, eles acabaram idolatrando. O Hernandes Dias Lopes ele trata esse verso em termos de depravação total, no sentido de que tal depravação está refletida na relação do homem consigo próprio. Tá? A gente sabe que o início da depravação começou lá no Jardim do Éden. E ali, naquele primeiro pecado, o homem rompeu com Deus, rompeu com a natureza, rompeu consigo mesmo e também com o semelhante.
e os símbolos ali demonstrados no sentido de eles se esconderem de Deus, se esconderem um dos outros, um do outro ali, Adão e Eva, ao fazerem roupas, vestes, né? Se a gente poderia chamar assim, de folhas de figueira, isso demonstra uma clara ruptura e a própria culpa que um atribuiu ao outro, tá? Mas essa ruptura, essa depravação total, ela está ligada em todos os aspectos do homem, mas também ele está direcionada a toda a criação. E aí o Hernandes Dias Lopes ele fala o seguinte: o pecado, que teologicamente se chama de depravação, o pecado atingiu todo o seu ser, corpo e alma. O pecado enfiou seus tentáculos em todas as áreas da sua vida, na razão, na emoção, na volição, que é a vontade que a gente tem. Não há parte sã em seu corpo. O homem está chagado, ou seja, está coberto de chagas, da cabeça aos pés. Seu corpo é uma fábrica de pecados. E a gente viu isso lá em Romanos 2, 1 ou 2, quando aprendemos que o homem é inventor de males. Todo o seu ser está rendido ao pecado e ao serviço do pecado. Quer dizer, não há área nenhuma da vida do ser humano que não esteja sob influência do pecado. Mesmo o homem mais santo que viveu nos desertos da igreja primitiva, até o homem moderno, todos eles estão cobertos de pecado. A razão está, sim, na influência do pecado, porque racionalizamos muito mal as coisas e muitas vezes fazemos por um benefício egoísta. As nossas emoções estão debaixo do pecado, porque quantas vezes não usamos da emoção para vender, para chantagear ou para fazer qualquer outro tipo de coisa, e a própria volição, né, a própria vontade, significa que muitas vezes a nossa vontade ela não está a serviço de um bem maior, mas ela está a serviço do próprio egoísmo, ou quando nós temos pouca vontade de fazer alguma coisa, notamos ali também a influência do pecado. E quando a gente entende o poder que o pecado tem ao dominar o ser humano, nós vamos também entender a amplitude da graça de Deus em nos salvar, né? Só aí que a gente vai entender quanto Deus ama a cada um de nós, quanto ele teve misericórdia e paciência em resgatar uma pessoa que estava no lodaçal do pecado, cuja razão, emoção e volição estava completamente imersa no pecado. Então, notamos que o pecado não escolhe alguma parte onde atacar. O pecado é como um vírus, e nós estamos agora numa pandemia, a Covid-19, o coronavírus, né? E ele é um vírus sistêmico, ele atinge todas as partes do corpo. Assim é o pecado. O pecado ele não evita uma parte do nosso ser. Ele ataca todo o homem integral. O John Stott, que foi citado pelo Hernandes Dias Lopes, ele vê nesse trecho, a natureza destruidora do pecado, bem como a capacidade que ele tem de infestar a nossa vida por completo. É como um vírus mesmo. Ele vai entrando, ele vai permeando toda a nossa vida, todo o nosso corpo, todas as nossas relações e em todas as direções, incluindo mente, emoções, sexualidade, a consciência e a própria vontade do indivíduo. Tudo isso prova a total depravação humana. Então, quando o apóstolo fala que não há nenhum justo sequer, nenhum, eu posso olhar no alto da minha bondade que eu não sou justo, de maneira nenhuma. Paulo poderia ter usado outros exemplos de pecados para provar a depravação total, mas usa apenas os pecados da fala ou os pecados da comunicação, que a gente vai ver logo em seguida. Então, aqui, é só para deixar claro que por depravação total, que isso é um ponto muito importante, tanto do calvinismo quanto do arminianismo, da qual nós fazemos parte,
também reconhecemos a depravação total do homem. Então, por depravação total, não estamos dizendo que todos os homens são depravados em grau superlativo, da maneira mais grandiosa possível, da mesma maneira, mas que todos os homens foram afetados em todas as áreas da sua vida pelo pecado. Olha só, eu pego lá na minha casa, né, na casa da minha mãe, ali da minha família. Todos foram atacados pelo vírus, tá? Mas o bebê não teve sintoma nenhum, minha irmã teve sintoma leve, algum teve ali sintoma mais moderado, o meu cunhado teve sintomas mais graves, tá? Mas todos estão infectados pelo vírus. Da mesma maneira, o pecado, a depravação total. Todos nós estamos debaixo da influência, todos nós fomos infestados pelo vírus do pecado. Acontece que alguns, o pecado ele age de um jeito, para outros de uma outra maneira. Vemos o caso aí do Lázaro, desse maníaco, desse psicopata que está dando uma canseira na polícia há mais de 10 dias, matou, estuprou e tudo mais, e uma justiça totalmente também depravada, porque inclusive a justiça está debaixo do pecado, não conseguem pegar o cara, né? Aí você pode dizer, mas pastor, quer dizer, se todos são depravados, assim, no sentido do pecado, quer dizer que eu sou igual ao Lázaro? Aí entra essa explicação do Hernando Dias Lopes. Por depravação total, nós não estamos dizendo que todos são depravados no grau máximo superlativo, e da mesma maneira, tá? Mas todos nós estamos contaminados pelo mesmo vírus do pecado. Acontece que para um desenvolveu mais, outros menos, e aí, claro, vai depender muito do temperamento, da condição social, das oportunidades de vida, dos reflexos que a pessoa teve na sua jornada, enfim, dos exemplos que ela teve e tudo aquilo que a gente já sabe, tá? Então, como lições, eu quero apontar inicialmente duas. O pecado afetou todas as pessoas, de modo que não há nenhuma pessoa justa e suficientemente boa para salvar-se a si mesma. E aí o comentarista J.I. Packer afirmou o seguinte: ninguém é tão mau quanto poderia ser, e nenhum dos nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Significa que há possibilidade do Lázaro ser pior do que já é? Sim. Ele tem possibilidade de ser ainda pior. E mesmo quando ele for pior do que já é, ainda há possibilidade de ser ainda pior. Agora, em relação aos atos de bondade, eu cheguei no máximo do grau da bondade? Não. Poderia ser melhor ainda. Mas quando eu atingir o meu melhor, teria espaço? E a resposta é sim. Sempre eu tenho espaço, porque eu ainda estou dominado pelo pecado, então o bem que eu posso fazer poderia ser maior ainda, porque inclusive o bem que eu faço, às vezes, ele está ali, eu diria assim, quando se faz um bem, às vezes a gente acaba fazendo um bem inconscientemente por um motivo egoísta. Mas eu vou lá e removo o motivo egoísta da minha vida e eu faço aquele bem de uma maneira melhor. Mas sempre eu vou ter espaço para melhorar, tá certo? Então é isso que a gente precisa entender aqui. Outra questão é que o pecado afetou o ser por completo de cada pessoa. Todo o nosso ser é afetado pelo vírus do pecado, de modo que precisamos desesperadamente da graça redentora de Jesus Cristo, sem a qual não há nenhuma salvação. E aí, o verso 13, então, Paulo vai entrar aqui no texto, e a gente vai entrar no texto propriamente dito. Sua garganta é um túmulo aberto. Então, Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, vocês são injustos. E aqui ele vai mostrar alguns aspectos que demonstram o quanto injusto o ímpio é, né? Eu falo nós no sentido de o nós sem Deus, o nós desprovido da graça, tá? Eu não estou dizendo nós, igreja, aqui hoje no domingo, nada disso, tá?
E ele vai dizer o seguinte: sua garganta é um túmulo aberto, e com a língua engana. Veneno de víbora está em seus lábios. Esse versículo é uma citação do Salmo 5:9 e 140, verso 3. Depois você pode ler lá na sua Bíblia. E ele revela a condição do homem sem Deus. O homem sem Deus é isso aí mesmo. Tem uma garganta que é comparada a um túmulo aberto, com a língua engana e destila veneno de víbora. A garganta é um túmulo aberto de onde brota mau cheiro, mas que também tem condições de devorar homens. Quem cai ali acaba sendo devorado. Trata-se de uma monstruosidade, de acordo com João Calvino, pior do que a antropofagia. A antropofagia significa comer carne da mesma espécie, carne humana. Tá? Então, esse tipo de pecado que Paulo se refere aqui, ele é pior do que a antropofagia, pois o poder desse pecado é ainda maior, é ainda mais destruidor. As frases com a língua enganam e veneno de víbora está em seus lábios apenas reforçam o poder destruidor que emana de uma boca caluniosa do homem sem Deus. A boca se tornou sem proveito útil, seja para adoração a Deus, seja para promover o próprio bem ou do outro, pois o que resulta dessa boca é podridão, engano e morte. Tá? É basicamente isso que Paulo está colocando aqui. Quando ele diz sua garganta é um túmulo aberto, é algo que emana podridão, emana sujidade, engano e morte, porque túmulo tem símbolo de morte. E quantas vezes a língua não é usada com o fim de morte? Tanto é que depois Paulo vai dizer o seguinte: com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. Paulo, de fato, não tem uma visão otimista da natureza humana. Ele é extremamente pessimista. Interessante que há um filósofo alemão conhecido como Schopenhauer. Ele é um filósofo pessimista. Ele não consegue ver bem nenhum na humanidade, ou na sociedade, ou mesmo na pessoa. Né? Ler o texto dele é algo deprimente. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não tem uma visão otimista da natureza humana. Essa visão otimista, ela passa a acontecer a partir do momento que nós somos atingidos pela graça redentora de Cristo. Aí sim a esperança começa a ser construída. Jean-Jacques Rousseau, famoso filósofo, defendia que a natureza humana era essencialmente boa. Sabemos que a natureza humana não é essencialmente boa. Nós já fomos concebidos em pecado, diz a palavra de Deus. Então, não é essa a teologia que Paulo defende. Para o apóstolo, o homem é um ser caído, falido espiritualmente e arruinado moralmente. Não passa de um poço de perdição. A garganta do homem não é um poço de vida, onde se encontra água potável e refrigério, mas é uma sepultura, uma cova de morte. Agora, veja bem, você está num deserto, e o povo judeu, eles sabiam muito bem o que significava um deserto, e sabiam muito bem o que era encontrar um poço de águas para saciar a sede. E conta o relato bíblico que certas vezes encontraram um poço de águas amargas, e deram o nome de Mara, porque as águas ali eram amargas. Você consegue imaginar a frustração de uma pessoa que está sedenta e encontrar um poço e aquela água não é potável, não é própria para o consumo humano? Aplicada a essa figura de linguagem da questão da boca, no sentido das palavras que saem dela, você imagina procurar conversar com uma pessoa e, ao invés de você ter ali palavras de esperança, de estímulo, mesmo de exortação, porque a exortação ela serve justamente para nos colocar de volta no caminho correto,
você encontra palavras blasfemas, palavras mentirosas, palavras apodrecidas, de fato, tá certo? Essa é a figura que nós temos que ter em mente quando nós lemos esse texto. Então, essa língua do homem, essa boca desse homem sem Deus não passa de um poço de perdição. A garganta do homem não é um poço de vida onde se encontra água potável e refrigério, mas é uma sepultura, uma cova de morte. A língua é uma verdadeira agência do engano e da mentira. Não é apenas um órgão de fala, mas um laboratório de mentiras. É o rei do disfarce, a dama do engano, a prostituta da sedução. A língua é capaz de bajular com suavidade e açoitar com violência. E Tiago vai confirmar todas essas verdades, dizendo que a língua tem poder, sim, de destruir. Sim, a boca, a língua, está cheia de maldição e amargura, e é um verdadeiro reservatório de veneno letal. E Paulo é claro ao dizer, veneno de víbora está nos seus lábios. Aí você me pergunta, mas pastor, então assim, o homem sem Deus é o homem ímpio, o homem que não recebeu Cristo. Mas eu conheço muitos homens que não receberam Cristo e que são pessoas muito boas, muito boas. Vamos lembrar, mais uma vez, o conceito de depravação total. A depravação total não significa que todos são depravados no grau superlativo, no grau máximo. Alguns se tornam como Lázaro, mas outras pessoas elas vão estar por aí no dia a dia até dando bons conselhos. Mas, e sem ser essa sepultura viva que anda por aí, destilando podridão e veneno, tá certo? Mas essa pessoa, ainda assim, ela, no contexto, no conceito teológico, ela está debaixo do pecado e podemos afirmar que ela está num estado de depravação, porque também ela foi contaminada pelo vírus, né? E ela precisa também da redenção em Cristo. Ela não tem condições de se salvar sozinha. O Hernandes Dias Lopes, ele comenta o seguinte: a cobra tem uma bolsa cheia de veneno letal na base das suas presas. E eu espero que ninguém foi picado por cobra. Eu, felizmente, nunca. Mas quem já foi, depois pode relatar o acontecido. Quando a cobra morde alguém, ela destila o seu veneno. E esse veneno ele pode matar se ele foi estancado. O pecado afetou de tal maneira o ser humano que um dos seus maiores distintivos, aquilo que mais os diferencia dos animais, que é a comunicação, tornou-se um veneno mortal. Em vez dos lábios destilarem mel, os lábios destilam veneno. Os lábios humanos são mais venenosos que a cobra mais peçonhenta, porque o veneno da cobra pode matar o corpo, mas o veneno dos lábios é capaz também de matar a alma. O veneno da cobra foi dado à cobra por Deus para suas defesas. Já o veneno dos lábios é instilado no homem por Satanás. O veneno da cobra pode ser transformado em remédio. Já o veneno dos lábios só trabalha para a destruição. Olha só que interessante. E aí, como lição, e eu já vou passar a palavra para vocês, a comunicação foi a área da vida humana mais afetada pelo vírus do pecado. A boca não somente foi contaminada, mas tem poder de contaminar e matar a própria alma, os sentimentos das outras pessoas. E quantas vezes a gente não faz isso com os nossos irmãos, não é mesmo? Nossos familiares, pessoas que estão próximas a nós. E, em segundo lugar, todos nós, em Cristo, temos a possibilidade de usar nossa boca como bálsamo que cura. Estamos usando nossas palavras a serviço do Senhor e transmitindo vida, bênção ao invés de morte? Está com você a palavra. Tem alguma dúvida? Quer responder essa pergunta? Alguma outra lição que você gostaria de propor? Está com você a palavra.
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu aqui. Felipe, vai lá. Bom dia, Felipe. Que bom ver o jovem aí Bom dia. O jovem adulto, né? Você já não é Um mais jovem adulto já. É, Não sou mais tão jovem assim, não. Verdade. Olha, essa pergunta aqui é muito interessante. Como é que é ela aqui? Estamos usando nossas palavras a serviço do Senhor. Tive a experiência assim, cara. Essa palavra, pastor, tocou muito em mim, porque muitas vezes nós estamos em grupo, né, com os amigos, conversando, e às vezes a gente acaba fazendo algumas piadas, algumas brincadeiras, que entre nós a gente fala, entre nós não tem problema. A gente dá umas risadas e acha que por a gente estar dando mais tá tendo um tempo bom juntos, aquilo é, como é que fala? Aceitável, né? Só que na grande maioria das vezes eu tenho visto que das brincadeiras eu tenho saído um pouco mal, eu tenho saído um pouco sentido, assim, mesmo dando as risadas, mesmo me sentindo feliz naquele momento. E enquanto o senhor falava, eu percebi, cara, até mesmo nos momentos de diversão, a minha língua, ela consegue destilar um veneno, né? Às vezes a gente acha, a gente está anestesiado pelas risadas, anestesiado pela alegria que está tendo ali, e não sabe que a gente está se envenenando com as palavras uns aos outros, né? E eu acho que isso é muito importante nesses momentos eu particularmente, isso é uma posição pessoal minha, né, que eu estou vendo aqui agora. Esses momentos de distração, esses momentos em que estamos com os amigos e achamos que temos algumas liberdades para falar algumas coisas, acho que acabamos destilando uns veneninhos ali, deixando, né, na vida da pessoa, até mesmo na nossa própria vida. Às vezes a outra pessoa nem vai levar aquilo a sério, mas o Espírito Santo vai levar a sério, Deus vai levar aquilo a sério, né? Eu não sei qual que é o nível de comédia que existe em Deus, né? Se ele leva nas coisas na brincadeira ou não. Mas eu tive essa reflexão de muitas vezes fazer uma brincadeira, falar alguma coisa, a gente dá uma risada, mas o espírito fica sentido, né? É isso. O limite da brincadeira, Felipe, numa questão de grupo, é o seguinte: quando todos se divertem, né, tá tranquilo, assim, pensando num ambiente saudável, tá? Não vamos pensar aqui num ambiente totalmente fora dos caminhos. Agora, quando um se diverte, os demais se aborrecem, ou algum ali se aborrece, então eu acho que a brincadeira ela já atingiu o seu limite e deve ser parada, né? Tá? Então, só para uma questão de orientação mesmo, né? Você vai lá e faz uma brincadeira. 5 riu da brincadeira e um chorou, então melhor ir lá pedir perdão e não continuar, né? Porque aí sim, aí pode ser que a pessoa ela tem um trauma associado àquela brincadeira, tem alguma questão ali e tal, né? Então é bom realmente mudar naquele momento o tom, tá? Obrigado. E a questão do limite da comédia, eu acho que vale a pena, né, revisar a teologia para ver quais são os limites da comédia aí, né? Mas tá bom, eu acho que uma dica seria essa aí, né? Se algo traz tristeza para o outro, então é melhor parar, né? Tá bom? Obrigado, Felipe. Mais alguém? Tem um assunto que muitas vezes me incomoda, é a tal da crítica construtiva. Quem está criticando acha que está ajudando a outra pessoa. E a crítica construtiva, ela depende muito do momento e como que você faz, né? Mas é uma coisa temerosa, porque eu já recebi críticas construtivas, entre aspas, e me machucou muito. E eu lembro de ter feito críticas astrais construtivas e machucou outra pessoa. E, às vezes, a pessoa reage bem, às vezes, a outra pessoa reage muito negativamente. Quando a pessoa reage negativamente, você percebe que pisou na bola, mas, às vezes, a pessoa não reage assim, agressivamente, mas
você pisou na bola também. Só que a outra pessoa foi educada de não te dar um coice. Mas me preocupa muito a maneira de falar, né? Mas eu vejo que a língua é uma coisa assim muito difícil de controlar, muito difícil. A minha vida inteira eu venho me controlando e às vezes eu piso na bola, mas porque ela é por natureza venenosa. Muito legal. Obrigado, Gilson, pela sua participação, viu? Mais alguém? Se não houver, eu vou continuar aqui. Tem uma palavrinha. Sim, por favor, Márcia. Quando eu comecei a ler aqui, hoje de manhã, quando eu imprimi, comecei a ler, eu falei, é sobre a língua. Então, logo me veio na cabeça o versículo, a língua fala que está cheio o coração. Fui lá, Mateus 12, 34. Então, quando você fala o que você tem no coração. Então, como que você vai controlar a sua língua? O seu coração. Você tem que controlar o seu coração. Se seu coração está puro, limpo e perto de Deus, a sua língua automaticamente vai só abençoar, não vai machucar. Se você tem o amor a Deus, amor ao próximo, não vai machucar. E aí eu falei assim, puxa, e continuando Mateus 12, o versículo 36 fala assim, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão se dar conta no dia do juízo. Eu falei, ups. Aí ficou pior ainda, no versículo 37, Mateus 12, 37, fala assim, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eu falei assim, nossa, o negócio aqui é sério. A gente pensa que vai fazer uma brincadeirinha, ou faz um bullying, né? Ou faz uma crítica negativa, as ditas construtivas, ou julgamento, ou falar asperamente. Então, eu falo, a gente vai ser, então, como se diz, justificado ou condenado com tudo que a gente fala. E me lembro uma vez que um pastor falou assim, que as palavras têm poder, o que sai da sua boca tem poder no mundo espiritual. Então, aí eu falei assim, o que a gente tem que fazer então para a gente controlar a boca, para não sair coisas que a gente sem querer fala, né? Se a nossa boca fala que está cheio o nosso coração, a gente tem que guardar o nosso coração. É isso que, até mesmo antes da aula, eu tinha refletido. Então, eu só queria compartilhar com vocês. Tá bom. Guardei o meu coração para não pecar contra ti. Palavra do salmista. Tá mesmo? Tá bom. Obrigado, Ana Márcia, pela contribuição. Vamos lá? E aí, Paulo, ele segue na sua discussão aqui. Ele diz o seguinte, sua boca está cheia de maldição e amargura. O verso 14 mostra que os ímpios irradiam impiedade por todos os poros. Mesmo quando falam agradavelmente, o objetivo é sempre enganar e instilar veneno, né? É a coisa do bajulador, né? Todo mundo sabe que o bajulador fala coisas terríveis por aí. Quando ele fala alguma coisa, você já percebe, não, esse cara que está querendo alguma coisa aí, né? Assim, está falando alguma coisa positiva para poder tirar algum proveito. Eles apenas expressam o que está em seus corações, que emanam
maldição e amargura. Então, dentro desse exemplo que a Márcia deu, que de fato o pecado ele vem do coração, né? Então, a língua ela seria comparada como uma tecla de um piano, né? Mas o que faz ressoar são aqueles martelos que batem contra a corda, tá certo? Então, se a gente não tocar ali na tecla, tal, o resto também vai ficar quietinho, né? E assim é a questão do coração, né? Se a gente guardar o coração, né? Não tocar em certas áreas que podem trazer prejuízo na nossa relação com Deus, não abrir o coração para certas coisas que podem trazer prejuízo, então a chance de falar alguma coisa que não deveria, no sentido de machucar o outro, são menores. Dessa boca não pode brotar louvores a Deus, nem palavras de edificação, mas apenas palavras torpes, imorais, carregadas de maldades e mentiras. Em vez de ser uma fonte da qual brotam águas doces para matar a sede dos sedentos, é uma fonte poluída da qual escorre o fluxo nojento daquilo que é repugnante. E Tiago já trabalhou muito bem isso, dizendo, olha, pode uma fonte de água doce jorrar água salgada? De maneira nenhuma, e nem ao contrário. Uma fonte de água salgada, né? E a fonte aqui é o coração, vai jorrar água salgada, porque a boca apenas, de fato, vai falar aquilo que está no coração. Em resumo, a boca é a radiografia do coração. Afinal, a boca fala do que o coração está cheio. Significa que o mal não está apenas fora do homem, mas dentro de si mesmo. Ele não está apenas nas estruturas, mas no interior do próprio homem. Olha só, aí como lição eu apontei o seguinte: temos que usar o mesmo rigor com que identificamos os pecados nas estruturas para identificar os próprios pecados. Se as estruturas estão contaminadas, é porque nós as contaminamos antes. Você quer ver, por exemplo, acontecer um acidente em que um caminhão de carga, sei lá, de chocolate, ele cai, né? Ou bebida, ou qualquer outra coisa. E aí tudo aquilo fica esparramado. Se você vai ver lá nas redes sociais da pessoa, um dia antes ou dois, daquele grupo que se reúne em torno do caminhão, você vai ver que as pessoas as pregam contra a injustiça, falam contra a corrupção, mas quando o caminhão está ali deitado, né, elas vão lá e pegam, né, roubam, né, furtam o chocolate, furtam a bebida, furtam a carne, né, e aquela coisa. Quer dizer, o pecado ele está na macroestrutura, sim, mas quem faz a macroestrutura? São indivíduos, são pessoas. As estruturas, um país é constituído por indivíduos, né? E cada indivíduo traz a sua corrupção, mas também pode trazer a graça de Deus, tá certo? Então, que possamos, irmãos, ter o mesmo rigor com que identificamos os pecados nas estruturas para identificar os próprios pecados. Então, quando eu identifico os meus próprios pecados e começo a trabalhar para que eles não sejam mais cometidos, eu faço parte da estrutura. E aí a estrutura ela vai melhorando num ponto, tá certo? Eu acho que isso é uma dica muito boa. Eu ser bom, isso não vai melhorar em nada, né? Se eu não pagar imposto, tanto faz, né? Eu posso sonegar, afinal, são tantos que sonego. Mas se você pagar o seu imposto, é uma engrenagem comprometida a menos nessa estrutura, tá? E daqui a pouco é mais uma, mais uma, mais uma. Aí você imagina, um país que é considerado cristão. Eu já falei sobre isso. Não acho que o Brasil seja um país cristão. Eu acho que o Brasil é um país cristianizado, que é diferente, tá? Mas se de fato tivéssemos 30 milhões de evangélicos realmente comprometidos,
com a palavra de Deus e com as escrituras, nós teríamos um país muito diferente. O verso 15 diz o seguinte: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, é o verso 16. Paulo citou essa expressão de Isaías, e é a principal de todas aqui, pois descreve a ferocidade da barbárie produzida pelo ímpio, a qual produz desolação e devastação, destruindo tudo que está à frente dele. Para Hernandes Dias Lopes, os 3 próximos versículos, que é o 15, 16 e 17, demonstram que a depravação total atingiu não apenas a relação do homem com Deus e consigo, mas também a relação com o próximo. Esse homem é aquele que destila veneno, cuja boca é um sepulcro aberto e cujos pés são rápidos, muito ágeis para derramar sangue. Esse homem deixou de respeitar a vida humana. Seus pés são velozes para derramar o sangue do outro. O pecado removeu a humanidade do homem, o bestializou e o embruteceu, tornou bruto, tornou rebelde, e tornou também insensível. Em seu coração não há mais o amor natural. Ele simplesmente mata quem deveria proteger e usa, por vezes, de crueldade. A nossa sociedade está aturdida com o avanço desenfreado da violência. A guerra entre as nações, guerras tribais, guerras ideológicas, étnicas e inclusive religiosas. Há guerras na família, nos partidos políticos e até nas igrejas. E talvez, para ser bem específico, até entre irmãos da mesma igreja, há ali pequenas guerras, pequenas rivalidades sendo semeada a todo momento. Essa é a condição do ser humano. O apóstolo Paulo não exagerou quando afirmou que ruína e desgraça marcam seus caminhos. Os ímpios não apenas semeiam desgraças e ruínas na vida dos outros, mas eles próprios as colhem para si. Por onde o homem ímpio sem Deus passa, mancha o solo onde pisa e contamina onde suas mãos tocam. Esse homem não tem nenhum respeito à vida, nem à família, aos bens alheios ou aos princípios ou leis que regem a sociedade. Por estar completamente corrompido, tal homem anda na contramão da sociedade e insurge-se contra tudo o que é certo e digno. Haja vista como exemplo a terrível história do Lázaro, esse que a polícia está tentando capturar há vários dias. E aí talvez a pergunta é a seguinte: pastor, essa palavra é para o homem ímpio. Mas nós não somos mais ímpios no sentido que a palavra ímpio tem, porque nós agora fomos revestidos pela graça. Irmãos, nós fomos salvos da condenação do pecado, tá certo? Nós fomos salvos da condenação do pecado. O pecado, ele não tem mais o poder de nos condenar. E nós seremos salvos da presença do pecado quando Cristo voltar e houver o juízo final. Mas ainda nós estamos, em algum sentido ou em vários, debaixo da influência e do poder do pecado. O pecado ainda nos atinge e ainda nós podemos cometer pecados, apesar de termos sido remidos pelo sangue do Cordeiro. E isso explica o porquê o remédio da graça ele vai atuando em nossas vidas, inicialmente nos dando salvação, nos lançando a categoria de salvos, a partir do momento da salvação, mas vai nos limpando desse vírus mortal do pecado ao longo de toda a vida. E aí isso nós chamamos de santificação. Mas nós ainda, eu particularmente, não tenho toda a minha vida santificada. Ainda há muitas áreas que o Espírito Santo precisa trabalhar, tá certo? Porque se eu não deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, isso vai gerar prejuízos para mim, para a minha relação com Deus, família, igreja e sociedade em geral, tá certo?
Então, por isso que esse texto também é válido para nós hoje. Como lições, eu apontei o seguinte: a depravação total atingiu de tal modo o ser humano que este não tem respeito nem pela própria vida e nem pela vida dos outros. E, em segundo, o pecado removeu o amor natural que deveríamos sentir pelos membros da nossa espécie. Por falta desse amor, o homem é capaz de praticar desde o aborto até o enorme genocídio. Não há limites no coração do homem para a sua maldade. Ele poderia ser sempre maior do que de fato é essa maldade. Tá? São essas duas lições que eu quero deixar aqui para vocês. E aí, os versos 17 e 18 diz o seguinte: e não conhece o caminho da paz. Esse homem do qual Paulo se refere diz que ele não conhece o caminho da paz. Todos nós desejamos ter paz na vida, não é mesmo? Eu tenho lido muito uma frase do Facebook, ultimamente, que é muito melhor ter paz do que ter a verdade, ou no sentido de ter a razão, né? E não está longe disso, não, né? Às vezes é melhor você deixar algumas coisas de menos importância, não ficar debatendo assunto que não vá trazer ali alguma edificação, alguma mudança, do que ficar arrumando briga, principalmente rede social. Paulo fala que esses ímpios não conhecem a paz, quer dizer, eles já são ali, tem a boca que parece para a sepultura, destila o veneno de víbora, os pés são ágeis para derramar sangue, e eles não conhecem o caminho da paz. Essas pessoas estão tão habituadas a atos de violência, de injustiça, selvageria e crueldade, que não sabem mais como agir de forma humana e fraterna. Aquilo que nos torna humano são as boas relações que nós temos com os nossos semelhantes. Essas pessoas já se privaram disso. Eles desconhecem o caminho da paz, pois não encontram paz para si mesmos e não são capazes de deixar os outros em paz. Eles atormentam dia a dia e também são atormentados pela sua própria consciência. O Hernandes Dias Lopes diz que esse homem, em rebelião contra Deus, ergue muros onde deveria construir pontes. Ele cava abismos onde deveria construir passagem. Ele fere com punhos cerrados a quem deveria acariciar. Ele promove inimizades com quem deveria nutrir afeição. E ele envereda-se pelos atalhos da guerra em vez de trilhar o caminho da paz. É esse o homem. Aí talvez possa surgir alguma dúvida da seguinte afirmação: eles atormentam e são atormentados. Mas, pastor, eles não têm aqui a consciência cauterizada, fria. Eles ainda são atormentados? É claro que eles são atormentados. Eles não são atormentados com o sentimento de arrependimento, tá certo? Mas eles são atormentados pelo medo de serem pegos, eles são medo de serem pegos em fraude, em emboscada, em perder por algum mais espertalhão o fruto do seu roubo, e por aí vai. Os tormentos são muitos. E eles têm medo de serem traídos, né? O Adolf Hitler, ele era um homem muito atormentado. Inclusive, ele usava drogas, né? Usava heroína, morfina, e por aí vai, né? E ele era atormentado com o pensamento: eu posso ser traído pelo meu círculo íntimo, não é mesmo? Esse é o medo dos governantes, esse é o medo dos grandes ditadores, é sempre ser traído, até às vezes por alguém pior que eles. Como lição, nós temos condições de dar apenas aquilo que possuímos, né? E a minha esposa Margarete falou sobre isso ontem, né? Não espere que as pessoas deem aquilo que elas não consigam dar. Temos condições de dar apenas aquilo que possuímos. Não se é possível promover a paz sem antes ter conhecido o caminho da paz. Mas então, como é que pode uma pessoa que não recebeu Cristo ainda, de alguma maneira, promover algum tipo de paz? Ela consegue fazer isso, sim,
porque ela está debaixo daquilo que a teologia chama de graça comum. A graça que é comum a todas as pessoas. Não é a graça salvadora, mas é aquela graça que faz chover sobre os maus e os bons, tá certo? Essa é a graça comum. Certa vez, o Leandro Carnal, aquele grande filósofo, historiador, que também é gaúcho, ele falou o seguinte: olha, podemos dizer que um ateu é cristão? Ele falou, é possível na medida em que o ateu é influenciado pelas verdades do cristianismo, pelas leis do cristianismo, pelas orientações do cristianismo. Então, quando ele é influenciado, e a sociologia explica muito bem essa questão desse tipo de comportamento, né? Então, quando um grande grupo de cristãos se comporta de um jeito ético, e uma pessoa nasce e ela deixa a fé, ou simplesmente não tem fé, ela consegue também agir de uma maneira cristã pela influência que recebeu dos demais. Não significa que ela seja salva, mas ela tem um comportamento que nós poderíamos chamar de um comportamento cristão pelo fato de ela viver nesse meio. Tá? E aí, olha só, temos condição de dar apenas aquilo que possuímos. Não é possível promover a paz sem antes ter conhecido o caminho da paz. E aí Jesus afirmou o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, ou a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Não dou essa paz como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenho medo. Eu conheço esse versículo muito mais aqui da versão revista atualizada, então meus olhos estão vendo aqui uma coisa, mas meu cérebro está lendo outra, por isso que eu dei essas travadas, tá bom? Então, mesmo o incrédulo, que vive uma vida boa, eu diria assim, ele conheceu certas partes desse caminho por ter convivido com os outros cristãos, não é mesmo? Mas ele ainda assim ele precisa ser regenerado, porque o vírus do pecado ainda está em seu coração. E se Deus não entrar com o seu antídoto, ele não será salvo. Ele não será salvo. E por fim, verso 18, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Olha só que terrível isso. Esse versículo é extraído do Salmo 36, verso 1. Os ímpios estão acostumados de tal maneira com a impiedade que consideram que temer a Deus é algo inútil. Acreditam que é inútil que eles próprios temam a Deus, como inútil aos outros temerem a Deus. Temer a Deus não serve para nada na linguagem deles. Olha só, onde é que está o seu Deus? Né? Ou como aqueles ímpios falaram com Jesus quando ele estava na cruz. Se for filho de Deus mesmo, desça dessa cruz. Né? É essa a fala dos ímpios. Né? Onde está o seu Deus agora que também você foi contaminado pelo coronavírus? Né? O nosso Deus está onde é que ele sempre deveria estar, no coração de cada cristão. Então, os ímpios vivem uma vida ímpia e essa impiedade é resultado de desconsiderar Deus em seus caminhos. Uma vez que o temor a Deus é freio pelo qual nosso instinto perverso é mantido sob controle, quando se remove esse freio, a remoção desse freio leva o homem a cometer todo tipo de ato pecaminoso. Cometer pecado por falta de temor a Deus é o mesmo que um caminhão desgovernado ladeira abaixo. Ele só aumenta a velocidade e a coisa realmente fica terrível. E aí o Hernandes Dias Lopes diz que a falta de temor a Deus gera terríveis consequências, pois ela ilude o homem no pecado, afastando do arrependimento, mas levará o homem a tremer diante de Deus no dia do juízo final, quando o justo juiz dará a terrível sentença, quando ele falará: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
E aí, como lição, aí eu já vou passar a palavra para vocês, é o seguinte: o temor a Deus é o freio que evita que cometamos maldades. Então, não quer cometer maldade, pecado? Tema a Deus. Sem esse temor, todo mal se torna possível. E, por fim, o pecado da falta de temor torna o homem insensível diante do pecado, afastando-o do arrependimento genuíno. Até aqui, essa aula de hoje. Agora eu vou passar a palavra para você, se alguém ainda tiver alguma dúvida ou queira fazer algum comentário. Pastor, eu quero falar uma coisa bem curtinha, mas que mexeu muito com o meu coração. Bem na primeira parte, o Senhor disse: eu tenho espaço para melhorar o bem que eu faço ou piorar, ou fazer mais mal. Então, não tem limite isso de bondade ou de maldade. E desde o primeiro capítulo, o que eu estou sentindo e aprendendo é que o homem é pecador mesmo, e eu já sabia, mas isso está ficando, nesse estudo de Romanos, para mim, muito forte. E uma das coisas é que cada dia, eu me convenço, o Espírito Santo me convence que eu nada sou, eu nada faço, eu nada tenho, eu nada posso, mas que a graça do Senhor na minha vida é que me leva a ter uma atitude de bondade e tudo, mas não é minha isso vem do Senhor. Eu quero agradecer por esse estudo, e quero agradecer porque é bom a gente aprender, conhecer mais a Deus, como diz lá, acho que é Oséias, não sei, não lembro, ou Miqueias, que diz que conhecer e prosseguir conhecendo. Então, eu agradeço a Deus por esse estudo, porque está me trazendo isso de conhecer e prosseguir conhecendo mais. E também o Espírito me convencendo, cada dia, que sem Deus eu não sou nada, nada. E eu agradeço por isso. E isso de dizer que eu tenho espaço para melhorar para o bem. Para o mal também, mas para o bem. Então, por melhor que eu faça, por mais que eu faça, tudo que eu faço ainda não é o suficiente, não cheguei no limite. Eu agradeço a Deus e agradeço a sua vida por nos trazer esse estudo, que nos convence disso, sabe? Amém. Amém. Obrigado, Maria Luísa. Márcio? Sim. Vou cantar. Não, estou brincando. O quadro é muito feio mesmo, né? Da queda do homem, aquilo que aconteceu no Éden, a sua repercussão, primeiro no relacionamento com Deus, depois no relacionamento com o próximo, no relacionamento com a própria natureza. E é muito chocante esse quadro que você trouxe agora, dessa porção do texto de Romanos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente reflete o seguinte, e aí, nós vamos ter uma atitude, nós que fomos novamente colocados numa condição de relacionamento com Deus por meio de Jesus, vamos manter a passividade? Se nós formos passivos, vamos dar vazão àquilo que realmente é, aquilo que nós somos, né? Mas se nós tivermos uma atitude ativa, de crescermos, de buscarmos a Deus, e aí é aquela ideia, né? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, processo de santificação, e um dia eu serei salvo, o meu corpo será glorificado. Essa é uma ideia muito forte, né? Primeiro que esse texto nos coloca com os pés no chão. Olha, você é feio mesmo, né? Sem Deus é o caos. Só que, ao mesmo tempo,
em Cristo, nós temos a possibilidade de desenvolver a nossa fé, né? E aí a pergunta é, quem que é mais forte em nós? É a carne ou o espírito? Aí tinha um mineirinho que colocava o galo para brigar, e aí toda vez que ele colocava o galo preto para lutar com o branco, ele apostava no preto, o preto ganhava. Quando ele apostava no branco, o branco ganhava. E o pessoal ficava intrigado porque que ele ganhava toda hora, né? Aí perguntaram, qual que é o segredo que você tem aí? Toda vez que você aposta, você ganha. Ele falou, olha, quando eu quero que o preto ganhe, eu deixo o branco sem comer, né? Então, essa é a ideia, né? A gente tem que alimentar e caminhar com Deus e nos fortalecer. E até o próprio exercício aqui da Escola Bíblica Dominical é um momento muito precioso da gente crescer na fé e, de fato, ter temor diante de Deus, porque, olha, aquilo que nós somos é muito feio, né? E deixa guardadinho lá, deixa morto. Essa é a ideia aí. Obrigado, pastor. Valeu, Márcio. Mais alguém? Eu achei muito interessante essa questão de Deus ser o nosso freio, sabe? Que em muitos momentos que eu me vejo prestes a pecar ou pronto para pecar, eu sinto essa questão do freio de Deus. Eu vou contar uma experiência que não é muito gloriosa, né? Experiência até meio ruim de falar, mas eu vou falar porque é interessante, que eu fiquei, assim, feliz quando aconteceu. Uma vez eu estava na igreja, me preparando para o louvor, para tocar, e eu fui lá ensaiar um pouco mais cedo, né? Treinar um pouco mais cedo. E, geralmente o pessoal deixa a sala de bateria aberta, né? O pessoal não tranca. E eu fui lá e eu estava sem a chave, mas eu não estava com a chave propriamente dita da bateria. Na minha cabeça estava assim, não, ninguém vai trancar, vai deixar aberto para ensaiar. Eu cheguei lá algumas horas mais cedo, quando eu fui abrir, estava fechado. E aquele dia, aquele sábado de manhã não tinha sido um dia bom, né? Eu estava bem estressado. Aí eu olhei para aquela porta e falei, nossa, mas quem foi o filho da... que trancou? Aí juro pra você, quando eu ia falar isso, as minhas duas mãos fez assim, cara, na minha boca. Foi involuntário, Fechou minha boca assim, na hora eu percebi o que eu tava fazendo. Falei, cara, eu tô aqui, eu vim aqui me preparar para louvar o Senhor hoje à noite, e eu tava deixando esse estresse que eu tava tendo me levar ao pecado, cara. Na hora ali eu me arrependi e percebi, assim, o freio, né? Eu senti realmente Deus puxando a rédea, assim, para trás, assim, falando, não deixando eu pecar naquele momento. Eu vi ele assim, que eu tinha toda a liberdade para pecar, toda a vontade para pecar. E eu ia pecar, sim. Né? Eu ia pecar, eu já tinha decidido pecar. E eu literalmente senti a rédea, né? Deus puxando uma rédea pesada, assim. E e foi uma experiência que me marcou, assim, aí eu fiquei chocado, porque eu nunca faço isso. Às vezes, quando eu tô irritado e vou soltar um palavrão, eu solto mesmo. Aí eu vou lá, peço perdão para Deus depois e tal. Mas aquele dia eu fiz assim, cara, apertei a boca assim, pensei, caramba, Deus aqui, ele, não sei, eu acho que eu tava prestes a cometer um pecado bem grave, Deus teve que pôr a mão e falou, meu filho, não vou deixar você fazer isso não, porque senão eu vou tirar a bênção mesmo. Então, e foi muito bom isso. É uma experiência que eu carrego para mim até hoje, essa questão que o pastor falou, tocou muito meu coração, essa questão do freio. Deus é o nosso freio moral, né? Muitas vezes a gente está ali divagando sobre o que é certo e errado, o que é certo e errado, e as pessoas, né, eu li no livro, eu estava lendo o livro do Agostinho, e ele fala assim, que as pessoas que se entregam apaixonadamente à racionalização das coisas acabam cometendo o erro de relativizar tudo, né? Levar tudo à razão, que você pode encontrar a solução de tudo apenas pensando nas coisas, encontrando uma resposta no pensamento. Mas Deus, ele é esse freio moral em todas as áreas, na emoção, no agir, na saúde, ele é o freio na mente, né? Ele é o freio em tudo, às vezes não tem o que pensar, não tem o que racionalizar, ou não tem o que fazer. É simplesmente Deus, ele é o limite, ele vai chegar e falar, daqui você não passa, daqui eu não posso deixar você passar. E aí, quantas vezes nós estávamos prestes a pecar, com todas as vontades, com todas as intenções, pronto, né? Já tinha, às vezes a gente sabia que era pecado, mas não estou nem aí, vou pecar mesmo, Deus
que perdoe depois, né? Deus que lute e perdoe depois. E Deus simplesmente fala, não vou deixar. Eu acredito que isso já aconteceu na vida de todo mundo, né? Por mais que a gente peque, às vezes eu acredito que tem hora que é o simples fato de saber que Deus, ele tá ali, te impede. Não é nenhuma luz do céu, não é nenhuma revelação mística e tudo mais. Simplesmente Deus, ele pega e fala, eu tô aqui, eu não vou deixar. E é isso. Tá joia. Obrigado, Felipe. Valeu. Bom, temos mais alguém ou podemos finalizar? Temos mais alguma pessoa aí que talvez tenha algo interessante para falar? Legal, eu acho que é isso aí, né? Deixa eu perguntar, a Tânia ou o Roberto, um de vocês gostaria de orar para finalizar esse momento? O casal escolhe aí quem quer orar. Pode ser. Vamos orar, então. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse momento, Pai, que estamos aqui reunidos, Pai, aprendendo mais da Tua palavra. Pai, eu peço, Pai, que nos capacite a entender ainda mais, Pai. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Marcos Roberto, a vida do pastor Guto, Pai, e que te dispôs a estar nos ensinando, Pai, a estar aplicando, Senhor, esses estudos para nós, Pai, e esteja abençoando a vida deles, Pai, e abençoando a vida de cada irmão aqui, Senhor, que está conosco e que nos dê um bom aprendizado, Pai, e que abençoe esse dia e o começo da semana, Pai. Eu lhe peço em nome do Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Bom domingo. Deus abençoe, irmãos.